Chegou aquele momento especial do programa De Vitória em Vitória. Momento de meditarmos na santa e gloriosa mensagem da Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Daniel Dias, da ICPI, Ministério da Reconciliação. Antes de assistir o vídeo, eu peço a sua ajuda para que possamos alcançar 1000 inscritos e transmitir a Palavra de Deus ao vivo. Peço a sua ajuda em se inscrever no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Não se esqueça de tocar no sininho das notificações e dar o like nos vídeos. Vamos ouvir a Palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde de salvação a todos. Está falando o pastor Daniel Dias, eu faço parte da Igreja Cristã Pentecostal Internacional, a ICPI, Ministério da Reconciliação. O nosso endereço fica na rua São Domingos, número 84, Zé Pelim, Santa Cruz, Rio de Janeiro. Trago um abraço do meu pastor presidente, Manuel Fernandes. Irmãos, nessa tarde abençoada, o Senhor colocou algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar com todos vocês. A palavra ela se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo de número 1 e o versículo de número 6. O versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Essa palavra ela falou muito ao meu coração. Eu estava meditando alguns dias sobre esses versículos, e para que você possa entender um pouco mais dessa epístola, eu gostaria de compartilhar algumas curiosidades. Primeiramente, essa epístola aos Hebreus, ela não tem uma pessoa em si como autor. A autoria é anônima. Alguns atribuem a Paulo, mas outros também, alguns historiadores, citam o nome de Barnabé e até mesmo de Apolo. Mas isso pouco interessa, porque a mensagem que é anunciada é o Evangelho genuíno, é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. A Palavra de Deus como um todo são ensinamentos no qual Deus deixou para todos nós, e ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele palestra conosco dia e noite, todas as vezes que nós nos dispusermos de ler a Bíblia Sagrada. Você pode ter certeza absoluta, isso é uma afirmação, de que Deus, ele fala poderosamente através da revelação maior, que é a palavra de Deus. E o público no qual o autor aos Hebreus está escrevendo é um público de crentes que estão sendo perseguidos por Roma. Alguns deles estão sendo mortos, outros presos, alguns são colocados como postes humanos pelas vielas do Império Romano, das províncias, e ali são colocados fogo, então se tornam tochas humanas. Outros estão sendo presos e o imperador cria um evento no Coliseu, onde muitos deles são lançados como uma forma de divertimento a leões, e devoravam assim cristãos que estavam firmes e confiantes que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador do mundo. Eu queria abrir o primeiro parênteses aqui para você que está me ouvindo nessa tarde, porque servir a Jesus não é apenas motivo de bonança em nossas vidas. Terão momentos que nós seremos afrontados, injustiçados, perseguidos, afligidos. Nós sabemos que Jesus Cristo vai dizer, por meio do Evangelho de João, no capítulo de número 16, versículo 33,
E Ele não nos deixou enganado que no mundo nós teríamos aflições. Mas é que para que possamos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu o mundo, nós também, por sermos seguidores dele, venceremos. E vencer o mundo não é apenas você mostrar para alguém que alcançou ou conquistou algo ainda nesta terra. Porque a maior promessa que Deus concedeu a todos nós é a salvação. E a salvação não pode ser encontrada em nenhuma outra pessoa a não ser no nome do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O interessante então é que o escritor está dissertando esta carta aos primeiros cristãos, que são os primeiros mártires, e eles estão morrendo. Alguns, como nos dias de hoje, quando começam a sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de aflição, começam a querer olhar para trás, retroceder, abandonar a fé e apostatar daquilo no qual seguia no primeiro momento. E muitos de nós, nos dias de hoje, devido às situações, às circunstâncias, às adversidades da vida, negamos a Jesus Cristo por tão pouco. Queremos voltar a viver aquilo no qual o Senhor Jesus nos libertou. Porque a palavra nos afirma que se os Filhos vos libertar, verdadeiramente sois livres. E em João capítulo de número 8 conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então, quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus, por meio da pessoa de Cristo, nós entendemos toda a boa vontade de Deus para as nossas vidas. E seguir a Jesus Cristo é ter uma vida de renúncia, é ter uma vida de abdicação. Não pense você, querido ouvinte ou ouvinte, que seguir a Jesus Cristo será momento somente de oba-oba, será momento somente de alegria e de divertimento. Terão momentos que você vai ter que renunciar os seus desejos, as suas vontades, os seus prazeres, aquilo que te dá prazer, a sua carne, gosto, muitas das vezes você terá que abrir mão. E seguir a Jesus é uma vida de renúncia. Em Mateus capítulo de número 16, versículo 24, vai dizer o próprio Cristo que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa que eu vou ter que abandonar muita coisa pelo caminho para seguir a Jesus Cristo. Talvez você seja uma dessas pessoas que está passando por um momento de escolha, porque seguir a Jesus Cristo é uma escolha pessoal. É você se lançar no meio do caminho, no meio de uma trajetória que Deus já tem traçado para você, e acreditar e confiar que aquilo que Ele prometeu há de se cumprir e que dias melhores estão sendo preparados por você seguir a Jesus. E aqui nesse capítulo de número 11, no qual o escritor deixa claro que o fundamento de todas as coisas é a nossa fé, porque a fé inabalável que o Senhor Jesus vai dizer, que se tivéssemos ela como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, seria suficiente para nós dissermos ao mar: erga-te, a montanha, erga-te e lança-te ao mar, e assim seria feito. Então a fé move montanhas, a fé faz o milagre acontecer, a fé é que move a nossa vida e a nossa família indo em direção a Deus. Porque quando nós colocamos em nosso coração de seguirmos a Deus e entendemos que é o melhor caminho, nós entendemos que aquilo que nós estamos vivendo e experimentamos, a nossa família também. Como nós amamos, nós queremos que eles viessem a aproveitar, que eles viessem a experimentar. Porque seguir a Jesus Cristo é algo tão contagiante que quando nós verdadeiramente se colocamos na posição que Deus quer, nós contagiamos as pessoas que estão ao nosso redor de querer também servir a esse Jesus. Por isso que no capítulo seguinte vai dizer que nós somos cercados por tão grande nuvem de testemunhas. Significa que uma atitude nossa pode levar pessoas a se aproximar de Deus. O nosso testemunho é a maior de todas as pregações. Não pense você que palavras bonitas, que palavras de vocabulário culto,
irão impactar vidas. O que verdadeiramente impacta, traz um impacto para a vida das pessoas é a nossa experiência com Deus. É o nosso cotidiano, é o nosso testemunho. Porque a maior de todas as pregações é o nosso testemunho. Quando nós verdadeiramente damos bons testemunhos de filhos e filhas de Deus, nós não precisamos ficar nos auto-justificando, porque o nosso próprio Deus nos justifica por meio das nossas boas obras. Sabemos que as boas obras foram preparadas para nós praticarmos, para que a glória de Deus venha a ser manifesta por meio de nós. Mas as boas obras não irão nos salvar, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé no Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Se nós temos fé em Jesus Cristo, nós praticamos consequentemente boas obras. Nós perdoamos, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós colocamos como prioridade da nossa vida fazer o bem, não importando a quem, amando aqueles que nos têm como inimigos e abençoando aquele que nos amaldiçoa, e sendo bons para com aqueles que nos perseguem, para com aqueles que nos caluniam, pagando o mal com o bem. Quando nós verdadeiramente assumimos a identidade de cristãos, ou seja, pequenos cristos, nós entendemos que nossas atitudes têm que ser diferentes das do mundo. Por isso que Jesus olha para os seus discípulos e vai dizer: vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal desta terra. A luz que há em nós, que Deus assim quer que sejamos, a luz é que quando nós estivermos em lugares onde há trevas, maior é Deus que está em nós do que esse falso Deus que o mundo serve. O verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por meio do seu Espírito, que nós sabemos que a Trindade é Pai, Filho e Espírito, ele traz uma luz tão grande que irradia de dentro de nós, que aonde há trevas, onde eu e você pisar a planta dos nossos pés, eu quero profetizar em nome de Jesus, que haverá luz, que pessoas serão impactadas com aquilo que Deus irá fazer por meio de nós. E quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, significa que nós temos que trazer equilíbrio, nós temos que saber, oh glória, temperar, temos que ser influenciadores e não sermos influenciados, porque o mundo, ele tenta a todo momento deturpar aquilo que a palavra de Deus nos ensina e proclama para que nós venhamos viver e viver em obediência e observar a palavra de Deus de dia e de noite, para que possamos ser bem-sucedidos em todos os nossos caminhos. E a fé é isso. A fé é o fundamento das coisas que nós estamos esperando, e por estarmos esperando, temos a certeza absoluta que há de acontecer. Independente das circunstâncias que estamos vivendo no momento, nós cremos que Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele proclamou sobre a minha vida e a sua vida. Talvez há 10, 20, 30 anos atrás, Deus falou algo com você, e parece que quanto mais você espera, mais você vê a promessa tardando. Mas Deus, ele não chega atrasado, Deus chega no momento certo. A fé tem que estar firme no Senhor. Você tem que ser como a pessoa que edifica a fé e a vida na rocha. A rocha é Cristo. Então o vento pode ser forte, o mar pode estar agitado da tua vida, talvez a doença bateu a porta, talvez no seu lar está aquela pessoa rebelde com o coração duro, e você tem orado, buscado, jejuado, entregado na madrugada no monte a vida desta pessoa, desse familiar que você tanto ama. E eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Se você se manter firme, se você continuar com a sua fé, colocando ela em ação, colocando ela inabalavelmente em ação, de forma contínua, inconstante, cedo ou tarde, pode ser hoje, talvez agora, às 16 horas e 24 minutos, Deus está realizando um milagre na sua vida. Oh glória! E no versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus.
Eu entendo que se eu quero viver uma vida de sobrenatural, eu tenho que ter fé em mim. Talvez você esteja como um dos discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. E talvez Jesus olhe para nós e fala assim: por que clamas a mim, homens de pequena fé? O mar está bravio. Há uma narrativa na Bíblia que vai dizer que Jesus, ele deixa os seus discípulos no barco e ele sobe ao monte para orar. E se levanta uma grande tempestade. E os ventos começam a bater forte naquele barco, naquela embarcação. As ondas do mar agitado. E os discípulos começam a temer, querendo e achando que Jesus tinha esquecido deles no meio desse mar bravio, no meio dessa tempestade. E muitos deles tomam um susto. Na realidade, praticamente todos deles. Porque Jesus, ele vai aparecer no meio de uma escuridão e eles vão gritar: ah, é um fantasma. E é assim na minha e na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento tamanho de dificuldade e você está se assustando com algo que se apresentou diante de ti. Talvez isso tenha tirado o teu sono. Mas eu quero dizer, eu quero ser boca de Deus para você aqui nessa tarde, que Jesus Cristo está vindo caminhando sobre o mar. Essa situação que vem de encontro à sua vida é o próprio Jesus Cristo bradando na terra para te dar livramento, para te dar escape, para trazer libertação para a tua casa, para curar você dessa ferida. O médico diagnosticou algo para você. Talvez a medicina já te trouxe uma coisa desesperançosa. Talvez você não está vendo mais luz no fim do túnel, mas eu quero dizer o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 11, quando Jesus vai receber a notícia que Lázaro está enfermo, que essa enfermidade ela não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta por meio do Filho. Jesus Cristo está vindo caminhando sobre o mar e ele vai operar um milagre tamanho na tua vida que o teu milagre vai virar notícia. E se você está achando que não é Jesus que está no meio da situação, que você possa dobrar os teus joelhos e pedir ao Mestre: Jesus, como Pedro falou, se for o Senhor, faz-me andar por meio e por cima das águas, ó glória. E Jesus certamente vai fazer você andar por sobre as águas na tarde deste dia. Você vai dar os primeiros passos e não tenha medo, porque se você tiver medo, e medo é o inimigo da fé, o inimigo número 1 da fé, você vai perecer. E talvez se você tiver medo, porque às vezes nós somos medrosos, porque somos seres humanos, e o Senhor permite que temos medo, até mesmo para não fazer com que a gente venha se arriscar demais na vida, posso ter certeza que Jesus estará com as mãos abertas, te estendendo ela para você, para te fazer levantar e caminhar contigo por meio das águas. Você não vai perecer, você não vai morrer. Eu sinto muito, o diabo pensou que ia te matar ainda em 2021, mas o Senhor manda eu dizer para você: 2021 até o final do ano, você vai contar testemunho de que grandes coisas fez o Senhor na tua vida. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e recompensa o que os busca. Vale a pena caminhar com o Senhor. Que sejamos assim firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena ser taxado como careta. Vale a pena ser taxado como maluco. Vale a pena ir contramão a este mundo para fazer aquilo que Deus tem a realizar na nossa vida e por meio de nós. O Senhor nos chamou para fazer a diferença em meio a uma geração que anda caminhando de mal a pior. Nós somos geração eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real, povo adquirido. Nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, e é no sangue de Jesus que nos purifica e nos limpa de todo pecado, é que nós vamos
vamos vivendo, nós vamos caminhando de fé em fé, e glória em glória, e o justo viverá pela fé. Não podemos recuar, temos que ir adiante, prosseguindo, caminhando, buscando mais e mais de Deus para a nossa vida e rompendo as muralhas por meio da fé. Fé esta inabalável. Eu vejo aqui, eu sinto a graça de Deus aqui nesse estúdio, Marcelo, que pessoas que estavam pensando em desistir, largar tudo, retroceder, estão falando: não, eu não vou perecer, eu não vou voltar atrás, eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda, mas eu vou olhar para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Quem te chamou foi Deus, missionária. Quem te chamou foi Deus, diácono. Quem te chamou foi Deus, irmão, irmã. Não retroceda, vá adiante no meio dessa situação. Glória a Deus. Calaba subinace alamandaraba alabaxé. O Senhor está restaurando vidas aqui nessa tarde. O Senhor falou com você que essa seta que você recebeu, essa palavra contrária, não é coisa que vem de Deus, porque tudo aquilo que Deus proporciona na vida do servo e da serva dele, é que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você pode ter certeza que Deus já tem preparado para você coisas boas, agradáveis e perfeitas, porque a vontade de Deus é assim. Mas se você receber uma palavra de afronto, uma palavra contrária, saiba que isso é um dardo inflamado do maligno. E nesta tarde o Senhor está repreendendo e arrancando do teu coração, da tua mente, essa palavra que te lançou. Lançou em você tristeza, lançou em você o choro, as lágrimas. Eu quero ser boca de Deus para você, e eu sei que o Espírito Santo está palestrando contigo por meio deste programa, desta pregação, desta tarde de quarta-feira. O Senhor está lançando por terra. Há uma unção de ânimo, há uma unção de renovo descendo sobre a tua vida. Você nunca mais será o mesmo e a mesma. Você não vai parar, você vai continuar, você vai romper, você vai conseguir, você vai conquistar tudo aquilo que Deus preparou para você, meu irmão. Creia que vale a pena. Eu estou falando para pessoas também que começaram um propósito, fizeram um voto com Deus, e por as coisas não estarem fluindo como deveriam, como as coisas parecem não estar andando, a pessoa está pensando em largar a mão, a pessoa está pensando em voltar atrás. O inimigo já até cegou a vida dessa pessoa. Essa pessoa falou que ia jejuar tantos dias por uma causa, mas só que a pessoa agora começa a querer comer no horário no qual ela separou para Deus. Oh glória, que você possa ficar firme na presença, continua no propósito. Se está sendo tentado, é no meio da tentação que você está aí padecendo, perecendo, esmurecendo. Eu quero ser boca de Deus para você também nessa tarde, que o Senhor está te dando aí a armadura espiritual no meio dessa tentação, no meio dessa prova. Repreende esse negócio, joga por terra tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre o teu ouvido, sobre o teu coração. Você é mais do que vencedor, querido. Você é mais do que vencedor, minha querida. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Vale a pena suportar. Lá em Tiago, capítulo de número 1, vai dizer: regozija, é para se regozijar em meio à provação e à tentação, porque quando passa por ela, Deus dá a coroa da vida. Em Apocalipse vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então vale a pena ser fiel ao Senhor, independente da situação. Talvez a porta se fechou e você está aí pedindo a Deus para que a porta venha se abrir. E eu quero te dizer que se você se manter firme no momento certo, na hora certa, Deus vai abrir essa porta de bênção para você. É necessário acreditar. Todos os homens de fé da Bíblia Sagrada foram firmes até o final. Muitos conseguiram a promessa, mas outros não. A gente vai ver que muitos deles, que são chamados os heróis da fé, não alcançaram a promessa ainda em vida, mas tenha certeza
que eles alcançaram aquilo que Deus tem preparado para a igreja, que é a nova Jerusalém celestial. Deus, ele pode te dar um carro, amém. Deus pode te dar uma casa, amém. Deus tem uma prosperidade para a tua família, amém. Eu creio nisso e não há mal algum nisso. Mas o que ele quer fazer é salvar a tua vida, é salvar a tua família. E só há salvação por meio de Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5, vai dizer que não existe nenhum outro mediador, que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Nós só podemos nos reconciliar com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, que nos justificou. Todos nós, irmãos, todos nós estávamos destinados ao inferno devido ao pecado adâmico, mas aprove ao Senhor nos dar tamanho escape, tamanha salvação, das trevas nos chamar para a maravilhosa luz e nos justificar. Foi pago a dívida pelos nossos pecados. Lá em Isaías, capítulo de número, oh glória, 43, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava, oh glória, o castigo que estava sobre Jesus Cristo na cruz dos Calvários nos trouxe paz para com Deus, porque pela pisadura de Cristo é que nós somos sarados. Somente por meio da pessoa de Jesus Cristo é que nós somos justificados. Hoje nós temos graça superabundante, graça essa que nos basta para prosseguir adiante, para ir avante, reconhecendo que Deus tem o melhor para a nossa vida e que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para cumprir e aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não fique de fora do arrebatamento. Nós somos ainda, temos que ser a igreja que confia, que acredita no arrebatamento, que Jesus Cristo está voltando. Nenhum bem material vai suprir a necessidade da tua alma como Jesus Cristo supre todas as nossas necessidades, sejam elas emocionais, psicológicas, espirituais. Jesus Cristo é suficiente. A graça de Deus, que é Jesus Cristo, ela nos basta. Oh glória! Deus é fiel, irmão. Fica com essa palavra no teu coração. Crava ela no meio do teu coração. Escreve ela, medita nela. Às vezes nós nos cansamos e nos paralisamos por tão pouco. E a fé que Deus requer de nós é uma fé em ação. É uma fé ativa, não passiva. Não é eu cruzar os meus braços e pedir uma porta de emprego que Deus vai assim fazer. Ele pode fazer dessa forma. Mas Deus, ele tem alegria quando nós colocamos a nossa fé em ação de forma ativa. O que eu estou querendo dizer? Você ora, você busca, você jejua pelo emprego, amém. Glória a Deus, isso é super importante. Mas que você possa fazer um currículo e entregar ou enviar por e-mail para que as empresas venham conhecer você. Às vezes Deus te deu um negócio, você já estruturou, escreveu por um papel, oh glória, falou vai ser assim, assim, assim. Deus te deu a estratégia, você está orando, está buscando, e Deus está falando assim, cadê a fé em prática? Coloca esse negócio para andar, porque é no meio do processo que eu vou trazer o recurso para esse negócio acontecer. Talvez você está pedindo uma porta da faculdade, mas só que você não quer nem estudar 1 hora por dia para você fazer aquela prova e Jesus Cristo te colocar para dentro desse concurso público ou dessa faculdade que você tanto almeja. Coloca a tua fé em ação, crente. Coloca a tua fé em ação, minha filha, meu filho, porque o Senhor, ele quer te abençoar, ele tem prazer em nos abençoar e ele é um Deus abençoador. Irmãos, essa palavra foi que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de agradecer a Rádio Nova Shekinah 92.1 FM, agradecer ao meu querido irmão Marcelo por esta oportunidade de estar aqui nesta tarde. Eu creio que é a primeira de muitas. Certamente nós iremos retornar aqui para trazer novamente a palavra. Eu quero agradecer também, primeiramente, além dos meus agradecimentos que já fiz, primeiramente é sempre a Deus, porque sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos, sem Deus nada se realiza. Então Deus, obrigado por essa oportunidade.
Quero também mandar um abraço em especial para o meu querido pastor presidente Manuel Fernandes e todos os ministros da Igreja Cristã Pentecostal Internacional, a ICPI, Ministério da Reconciliação. Eu vou repetir novamente aqui o endereço, que fica na Rua São Domingos, número 84, Zé Penin, Santa Cruz. Nós temos cultos lá na terça-feira, de culto de cura e libertação, que começa às 19h30. Nós estamos no terceiro elo da campanha, agora na próxima terça, a campanha 7 mergulhos da humilhação, baseada em 2 Reis, capítulo de número 5. Nas quintas-feiras nós temos o culto da reconciliação, às 19h30. Domingo nós temos a EBD às 18 horas e o culto do propósito às 19h30. Você da Zona Oeste está aí convidado para fazer, não só da Zona Oeste, de todo o Rio de Janeiro. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa linda história e quiser fazer parte deste culto ao Senhor, de um dos nossos cultos, então vá nos visitar, que certamente você será muito bem-vindo. Eu queria também agradecer e mandar um beijo e dizer a ela que eu a amo, a minha esposa, missionária Beatriz Dias. Queria mandar também um grande abraço para o meu pai, para minha mãe, Dr. Luiz Carlos Rocha Dias, a minha mãe Rosângela Dias, e dizer a minhas filhinhas de 1 ano e 11 meses, que são lindas, gêmeas, a Sofia e Valentina, que papai ama muito. E um abraço também para minha sogra, para minha cunhada, para o meu sogro, que estão todos eles ligadinhos aí, com certeza, nessa tarde, na Rádio Nova Shekinah. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos.